Por exemplo, se tu fosse tomar café em 1810, o café era fervido por cerca de 20 minutos. Fervido mesmo, né? E depois disso, tu largava em cima desse café um pouco de ictiocola. A ictiocola, ele é um clarificador vem da bexiga dos peixes. Na Inglaterra eduardiana, por exemplo, tu pegava uma jarra e nessa jarra tu colocava uma série de grãos de café fervendo, torrados fervendo ao máximo, e jogava água fria em cima. E daí tu tomava aquele líquido. Se era agradável ou não, os gostos mudam com o tempo, né? Então, os paladares são diferentes em épocas e lugares. Diz a lenda que o café ele foi descoberto quando cabras na Etiópia comeram algumas frutas e ficaram aparentemente com muita energia. Então, por volta de 600 depois de Cristo, as pessoas perceberam que essa fruta podia ser utilizada como um tipo de energético. Só que quando se descobriu o café, ele não era utilizado como uma bebida. Na Etiópia, em 600 depois de Cristo, eles tomavam o café, ou melhor, comiam o café macerado e misturado com banha. Se sabe que todo animal é capaz de aprender e todo animal se comunica de uma forma ou de outra. Mas só tem um animal que cozinha, que é o homem. A própria essência de uma civilização, a própria sobrevivência de uma civilização depende da soberania que ela tem sobre a comida, né? Se ela não consegue gerenciar essa comida, se ela não consegue gerenciar a forma como ela produz, ela não subsiste. A comida, ela é uma coisa viva, ela é uma coisa dinâmica, ela é uma coisa que migra. Esse renascimento que a gente tem hoje, essa busca, de certa forma, por uma cozinha mais natural, ela mais primitiva, digamos assim, ela não é só uma questão retórica. Ela, cientificamente, historicamente, ela pode literalmente salvar, de certa forma, boa parte da humanidade que hoje sofre com problemas em larga escala derivados da alimentação. A primeira coisa que aconteceu foi que o fogo deu acesso a uma comida que é altamente digestiva. Antes tu precisava passar muito tempo mastigando, fazer muita força para conseguir obter um pouco de alimento proteico. A gente sabe que o fogo ele tem aproximadamente 1,8 milhão de anos, né? Teria sido descoberto mais ou menos nesse período. E existem duas indicações de locais. Um deles é a África do Sul, né, numa caverna, que é o mais antigo que a gente tem, e em seguida aparecem resquícios do fogo na China. O mito, um dos mitos mais importantes fundadores da civilização moderna, é o mito de como o fogo foi entregue para os homens, né? E como nós nos tornamos, entre aspas, gente. O mito fundador crucial é o mito de Prometeu. Um titã chamado Prometeu, ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos animais que eram os proto-homens. Nós vivíamos na escuridão, nós vivíamos num mundo onde a inteligência não existia. E nós comíamos carne crua. Quando Prometeu entrega para os homens o fogo, esse fogo nos tira dessa situação e nos transforma em gente. Se tu olhares as primeiras formas de escrita que se conhece, o que elas registram? Comida, reserva de grãos e um número de animais. É extraordinário como a comida fez com que a civilização se desenvolvesse. Então tu não podia beber direto da água para não ter algum problema estomacal. E a cerveja veio como uma espécie de salvação. Até as crianças bebiam cerveja. Ela era saudável nesse sentido, né? E também era abundante, porque se fabricava em larga escala. A falta de cerveja, como eu disse, promovia greves, né? Promovia revoltas, inclusive quando o Estado, o governo, era incapaz de prover o líquido em larga escala. Que os gregos viviam com uma alimentação à base de mingau, à base de cevada, esse mingau era de cevada, e eles comiam muitos legumes e alimentos frescos. Em Atenas, por exemplo, que é uma das cidades mais famosas da Grécia, o berço da democracia, tu ser cozinheiro não era só uma questão de ter bons rendimentos, né? Porque pagava bem, mas era uma das profissões honrosas que existia dentro da cidade. Comer bem e beber vinho era, de certa forma, honrar os deuses. Fundamentalmente, existe uma cultura universal para o alho. E essa cultura universal do alho, ela é em cima de uma crença de que o alho pode proteger as pessoas contra o mal olhado e contra os venenos. Na Idade Média, por exemplo, o alho era usado como um amuleto mesmo e ele era mascado contra feitiços maléficos. E a salsicha no meio do pão, tá? Tem outra história, né? A salsicha no meio do pão provavelmente é antiga, mas o que a gente sabe é o seguinte. Em 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos, existia um comerciante alemão, de origem alemã, né,
que fabricava salsichas, né? E ele vendia essas salsichas na rua. Só que essas salsichas, quando as pessoas pegavam para comer, elas se sujavam. Então, ele pensou num jeito de vender mais salsichas sem que as pessoas se sujassem. E ele começou a fornecer uma luva junto com a salsicha. As pessoas pegavam essa luva, comiam a salsicha e, na teoria, devolveriam a luva para ele. Só que as pessoas não devolviam a luva. Como ele tinha um cunhado padeiro, ele teve a ideia de conversar com o cunhado e desenvolver, então, uma espécie de pão onde iria a salsicha dentro e faria o mesmo papel da luva. E teria nascido, então, o pão com salsicha. Mas não era cachorro-quente, era pão com salsicha. O cachorro-quente, o hot dog, ele nasceu em Nova York. E tu tem conceitos que não existiam na época, né? Por exemplo, a questão do café da manhã. O café da manhã é um conceito novo, tá? É basicamente do início do século XX. Na medida que a Idade Média também vai se transformando e vão aparecendo os reis, as regras da mesa vão mudando. E uma delas é da faca. As facas passam a ser sem ponta, olha que interessante. Porque tem reis e nobres à mesa agora, né? E uma das coisas que não podia se fazer e não se deve fazer até hoje é apontar a faca para alguém na mesa. Mas o tomate em si só vai chegar na Itália no século XV. Antes disso não tem tomate na Itália. Tá? Ele é um produto americano. E a batata vai chegar lá no século XVIII. O açúcar é um alimento crucial. Ele vai mudar completamente a história porque ele vai criar uma indústria gigantesca e também vai criar um comércio gigantesco, que é o comércio de escravos. E outro caso de fome gigantesca que a gente tem na história é o da história da China, né? Do período do Mao Tse-tung, o grande timoneiro. Dizimou a produção chinesa, tá? E ele provocou entre 1958 e 1962 45 milhões de mortes diretas ou indiretas pela fome. Existem muitos mitos sobre a comida brasileira. A outra lenda é a feijoada, que é uma invenção de escravos. Os escravos recebiam só os restos do porco, e cozinhavam e faziam a tal feijoada. Não! Escravo não cozinhava. O escravo recebia a porção de comida pronta. O escravo que cozinhava eram aquelas escravas que eram levadas para a cozinha para ajudar os brancos ou cozinhar para os brancos. E esse negócio de as carnes desprezadas iam para os negros. Não iam. O pé, a orelha, a cabeça. Isso não era carne desprezada, isso era muito bem apreciada na cozinha das fazendas brasileiras, né? Só complementando a feijoada, tá? Ela vem de um prato francês que é o cassoulet, tá? Quem se acredita que montou o prato e deu origem ao cassoulet foi a Catarina de Médici lá no século XVI, porque ela incentivou o plantio de feijão no sudoeste da França. E lá tinha o feijão cozido, né, com um pedaço de porco, né? Isso é feijoada. Basicamente é isso. Tem também um prato chamado que é a fabala espanhola também, que é a base de feijão com um pedaço de porco. E os romanos também cozinhavam porco com feijão. Então, nada de anormal, nada de inovador, tá? Tanto que a primeira feijoada oficial do Brasil, tá, foi servida, de acordo com os documentos, em 1833, no Hotel Theatre, em Recife. E ela foi apresentada como feijoada à brasileira. Bom, se ela é a brasileira, significa que existe outra, da onde ela tem origem, porque ela é uma variação. Então não é um prato brasileiro.